dessa caixa. O que será que tem dentro? Eu não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que eu vou encontrar? O que será que eu vou encontrar? É um, é dois, é um, dois, três e... será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que eu vou encontrar? O que será que eu vou encontrar? É um, é dois, é um, dois, três e... O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que eu vou encontrar? O que será que eu vou encontrar? É dois, é um, dois, três e... E aí, criançada, gostaram da minha apresentação? Foi especialmente para vocês. Uma ideia que eu achei muito bacana e resolvi fazer diferente os meus sentimentos por vocês, tá certo? Tudo que estava escrito são os sentimentos da professora Ângela, tá? Logo, logo estaremos juntinhos, em breve, certo, meus amores? E hoje, na nossa aula de redação, tá? Nós vamos trabalhar com um livro muito interessante. Eu não sei se vocês estão lembrados. Então, eu peço agora, nesse momento, que vocês peguem todo o material. Esse livro, ele vai estar, ó, no nosso livro de caligrafia. Lembra aquele livrinho de leitura? Pronto. É esse livro que nós vamos trabalhar. Então, dá um tempinho, vocês vão ficar olhando a agenda, tá? A agenda hoje é uma produção, mas antes eu vou conversar um pouquinho com vocês. E vocês peguem esse livro que vem dentro do livro de caligrafia. Ele se chama Os Três Mosqueteiros. Quem lembra desse livro? Que eu disse que iria falar, que logo, logo a gente ia trabalhar com ele, pois chegou a hora, meus amores, tá? Então, vocês vão pegar esse livro, Os Três Mosqueteiros, e vão depois ficar dando uma olhadinha na agenda. Eu vou explicar, tá bom? Então, vamos lá pegar o livro Os Três Mosqueteiros. Pronto, criança, aqui está a agenda. Vocês estão observando agora a agenda. Disciplina, redação, conteúdo, história. Por que história? Não é a história da tia Roberta, não, tá? É a história, o pequeno escritor, que é Os Três Mosqueteiros. Atividade, produção textual, livro, página 3 a 23. Aí eu estou apresentando o livro, ó, Os Três Mosqueteiros, Dê asas à sua imaginação. Bom trabalho!
leiam. E aí eu dou o título de novo ali, Os Três Mosqueteiros. É um conto de fada, é uma narrativa, porque é uma narração de uma história, e aparecem alguns heróis, alguns personagens. Não são só esses daí, são os heróis que aparecem na história, certo? Que vocês vão precisar. Então, vamos mergulhar nessa história, O Pequeno Escritor. Eu vou explicar do início, tá? Então, prestem atenção. Por que pequeno escritor? Porque você é que vai criar a sua história. Você vai ser o pequeno escritor desse livro, Os Três Mosqueteiros. Lembra da estante mágica? Que vocês produziram a história, o livro, vocês criaram o livro, a história de vocês. Pois muito bem, agora nessa aula de redação, vocês vão trabalhar com a história e vai ser o pequeno escritor. Então fiquem atentos para todas as dicas que a tia Ângela vai dar. Como o nosso livro, eu coloquei ele aqui, né? Vou tirar aqui para poder a gente trabalhar, tá? Vou mostrar para vocês. Eu fixei ele ali na lousa, tá? Então vamos prestar atenção. Esse é o livro que nós vamos trabalhar. Os Três Mosqueteiros. Faz parte da nossa caligrafia, né? Do nosso livro Marcha Criança. E aí, antes eu quero dizer para vocês, quando eu coloquei dê asas à sua imaginação, porque você vai precisar de muita imaginação, de disciplina para poder escrever. Porque quando nós vamos escrever, nós precisamos parar um pouquinho, pensar. Se for preciso, faz o rascunho, não tem problema, antes de trazer para o livro. Porque esse aqui é o seu livro, é a sua história que você vai criar. E aí, eu coloquei aqui, né, um conto de fada, ele faz parte do livro As Mil e Uma Noites, certo? É uma narrativa, por quê? Porque conta uma história. Ele conta uma história, então ele vai narrar uma história muito interessante, com muitas aventuras, certo? E aí tem alguns personagens, eu coloquei os principais, tá? Que são os personagens que vão tá dentro dessa aventura, vão viver todas essas aventuras, certo? Então, imagine aí como vai ser interessante essa história. Aí vem o Athos, o mais romântico, o Aramis, generoso, o Protos, alto e bondoso, e o D'Artagnan, que é o quarto mosqueteiro. Como ele passa a ser o quarto mosqueteiro, né? Então, eu também indico vocês, se quiserem assistir um filme, tá? Pode assistir, mas para produzir o livro não há necessidade. Você pode ler, assistir, quer dizer, o filme, porque ele tem um filme, né, que foi baseado no romance, que você pode assistir esse filme. Mas para o livrinho aqui, o objetivo desse livro, dessa produção, por isso que eu botei história, produção textual. Por quê? Porque esse aqui é você que vai criar com as suas palavras. Você que vai imaginar como é que você vai continuar essa história. Você vai criar as ações, as aventuras, certo, meus amores? Então, não é para assistir o filme, você pode assistir porque você fica por dentro da história. Pode ser que você não lembre, tá? Mas não é para copiar do mesmo jeito, não. Você vai abrir o seu livro aqui, ó, vamos lá. Acompanha com a tia Ângela aí o seu livro, Os Três Mosqueteiros. Muitos me perguntavam, tia, por que que tem um quarto mosqueteiro? E aí é que entra, que vem a história, né? Ele passou por muitas coisas para poder se tornar o quarto mosqueteiro, certo? Abrindo aqui o seu livro, este livro foi escrito por, aí você vai colocar o seu nome, porque é você que está criando esse livro. E a sua escola, o nome da sua escola. Acompanha aí com a tia Ângela.
Os contos de fada, antigamente, eram transmitidos de forma oral, da maneira que eu estou fazendo. De geração para geração, de filhos, né, de pais para filhos, e aí vai. Hoje, muitos deles já são encontrados em livros, revistas e até mesmo na internet. Lógico que hoje, com as ferramentas que temos, é só acessar e aparece lá o filme. Você, por exemplo, talvez já tenha lido ou ouvido alguns desses contos, com certeza você já ouviu, né? Vários contos, várias histórias. Agora, imagine como seria legal se você pudesse escrever. E é a parte mais interessante que eu acho, porque você se torna um pequeno escritor. Você vai escrever a sua história da sua maneira. Ah, tia, mas se não tiver, não tem problema. Porque é você que está criando a sua história. Você é o pequeno escritor. Então, como eu havia lido aqui, né, vou continuar. Imagine como seria legal você escrever, mas com as suas palavras. Um conto de fadas? Sim, isso mesmo. Aqui você terá a oportunidade de realizar essa fascinante tarefa. Interessante, linda, né? Escrever é mágico. Dê asas à sua imaginação e bom trabalho. Então, vamos começar com essa leitura, né? Na França, no século XVII, durante o reinado de Luís, um jovem de 18 anos partiu da região da Gasconha para Paris. Seu nome era D'Artagnan e ele sonhava tornar-se membro da guarda do rei. Levava consigo uma carta de recomendação de seu pai, endereçada ao capitão da guarda, senhor de Iréville. Então, olha aí o início da história. Então, você já tem o começo da história, certo? Senhor, antes de chegar aqui, fui assaltado e levaram a carta de meu pai. Então, ele já está se justificando, né, para o senhor lá da realeza, né? Ele já está dizendo que foi assaltado, que levaram a carta de recomendação dele. Aí você vai imaginar, o que você vai escrever nessa parte? Então você precisa, teve dúvida, relê de novo. Aí vem vários espaços em branco, linhas em branco, para quê? Para você continuar essa história. E diz assim: eu, D'Artagnan, da Gasconha, os desafio para um duelo. Aí, quem será que ele está desafiando para o duelo? Olha aqui, os 3 mosqueteiros, né? Então, você vai, o que é que você vai imaginar aqui? Quer que você olha para a imagem e olha e começa a escrever. Então, olha as imagens aí. E vem bastante coisa para escrever. Por isso que eu falei, você precisa ter um lugarzinho na hora que for pensar a história, criar a história, lugar calmo, né? Porque você vai escrever bastante. Para fazer tudo de uma vez, no mesmo dia, não. Se você achar que na aula deu para fazer uma parte, faz. Depois pensa na outra parte. Um livro não se faz de uma hora para outra, não é isso? E aí vem a página 15 que diz: ao se encontrar com D'Artagnan, o duque pediu ao seu joalheiro particular que fabricasse cópias das joias roubadas. Tá ficando interessante, né? E aí vem mais parte para você escrever. Aparece aqui, né, ó, as imagens da realeza, do reino, né, ó. E já na página 18 diz assim: enquanto isso, Constance foi raptada pelos guardas do cardeal. Quem será, hein? E aí você vai imaginar quem vai ser Constance nessa sua história. Mais um pouquinho. D'Artagnan conseguiu uni-los novamente.
No retorno a Paris, o capitão da guarda lhes pediu que se juntasse ao exército no cerco a La Rochelle e informou a D'Artagnan que o rei lhe concedera o título de mosqueteiro do rei. Então, olha, depois dele passar por tanta coisa, ele consegue o título de mosqueteiro. E aí vem mais uma parte, na página 22 também, e na 23. Ou seja, o seu livrinho vai terminar na página 23. Então, isso aqui é uma obra muito interessante, como diz, fascinante. Por quê? Porque você vai dar asas à sua imaginação. Você vai criar essa história, certo, criança? Deu para entender? Eu só fiz a leitura para ficar mais claro que você vai criar com as suas palavras. Não é a mesma história. Você vai fazer uma nova história com essas imagens e o começo já tem algumas partes, entenderam? Então, que esse livro fique assim maravilhoso, tá? Fico ansiosa para ler, né? Que eu gosto da leitura, das histórias de vocês, mas aí só vai ser possível quando voltarmos, tá bom, criançada? Então, conto com vocês para que essa história seja assim bem criativa, bem interessante. Por isso que eu sugiro o rascunho. Por que o rascunho? Ah, tia Ângela, mas a senhora vai querer que a gente faça o rascunho, né? Trabalho, sim, mas escrever é para dar trabalho. Porque escrever é fascinante, mas você não pode estar errando, né? Então, no rascunho, errou, não tem problema. Quando você for passando a limpo, reescrevendo a sua história, você com certeza vai entender melhor. Você vai até dizer, ai, que vontade de mudar essa parte. Por quê? Porque você está lendo, tá certo? Você está refazendo. No meu caderno, eu coloquei algumas observações que eu queria passar para vocês. Uma foi uma mensagem muito bonita de uma autora que eu não a conheço muito, mas eu achei muito bonita e coloquei. Escrever é fácil. Tudo que você tem de fazer é riscar as palavras erradas. Eu achei interessante essa mensagem, certo? Então, escrever é fácil. Não, não é não. Ela diz que sim, porque tudo que você tem de fazer é riscar as palavras erradas. Por isso a reescrita. A reescrita ela é muito importante. Então, na sua história, os pontos principais que a gente já está encerrando, tá bom? Requer disciplina. Por que disciplina? Um cantinho reservado, cuidado, faça com atenção. Não esqueça os parágrafos, a escrita das palavras, que é a ortografia, o uso adequado dos sinais de pontuação. É muito importante essa pontuação, tá? Será que vai ter título? Já tem, né? O livro, ele já tem o título, Os Três Mosqueteiros. E sentido na história. Tem que ter concordância. Apresenta personagens, os conflitos. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é importante. Teve dúvida, rever o vídeo de novo, mas tudo que eu acabei de falar, vocês já conhecem um pouquinho. Acho que um pocão, né? Por quê? Porque eu já falei, né? Os parágrafos, o conflito, o começo, o desenvolvimento, o desfecho da história. Então, tudo isso é muito importante, tá, criançada? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Trabalhem com muito carinho esse nosso livro, Os Três Mosqueteiros, tá? E conto com vocês. Com certeza, Deus vai permitir que eu possa ler essas histórias junto com vocês, numa roda de conversa. Vai ser muito legal trocar essa experiência, tá bom? Um beijo, até a nossa próxima aula.